realizando a obra do Senhor Jesus. Muito bem, meus queridos, estamos de volta pela Rádio Manaim, 6h26. Agora virou aqui o digital. Um bom dia a você, a paz do Senhor Jesus. Que bom saber que você continua conosco aqui nessa manhã. Você que já recebeu sua porção diária, o maná diário do nosso culto de madrugada e permanece conosco. Eu faço um convite aqui, renovo o convite para que você fique conosco até o fim aqui do pós-madrugada, no Bom Dia Manaim. Deus tem uma bênção para você. Eu tenho aqui um pedido de oração pelo nosso querido pastor Alberto Cols, que está internado no hospital e precisa das nossas intercessões. O nosso querido pastor Augusto Cols tem uma história, um lastro dentro da obra do Senhor, dentro da igreja que é Maranata. Peço aos irmãos que estejam orando pelo nosso querido pastor, tá bom? Não esqueça, pastor Augusto Cols. Também quero mandar um abraço aqui para o aniversariante do dia ontem, o pastor Joel da Cruz completou 90 anos. Pastor Joel da Cruz, para quem não conhece, é o pastor da cantina aí do Manaim, de Domingos Martins, o esposo da irmã Lourdinha, pronto, xará aqui da esposa do pastor Humberto Ferreira. E o pastor Joel completou 90 anos ontem. Eu quero mandar aqui um grande abraço, viu, pastor Joel? Grande abraço aí pro senhor. Faço questão de daqui a pouco, quando estivermos no Manaim, já que teremos seminário, os irmãos já estão chegando hoje, né? Amanhã teremos seminário. Faço questão de dar aquela passadinha aí na cantina do Manaim, com dois motivos, né? Dar um abraço no senhor, obviamente, e saborear aquela coxinha. Certamente. Um abraço. Docinho, né? Não é um docinho também. Isso. Fica a critério. Mas um abraço, 90 anos. Que maravilha. Que Deus te abençoe, querido. Meus irmãos, eu tenho aqui 4 pedidos de oração. Irmã Beth Coelho, lá de Valadares, ela vai passar por uma tomografia no crânio hoje. E ela tem alguns. Ela não pode tomar certos medicamentos. Não vou nem falar todos, porque é a maioria que ela não pode tomar. Mas, então tem que fazer todo um preparo. E daqui a pouquinho ela vai fazer uma tomografia no crânio. Vamos orar pela nossa irmã. Deixa eu dar uma bênção à vida da nossa irmã, tá bom? Beth Coelho. Também a nossa irmã Laísa de Melo. Ela tem 10 aninhos, já passou por 4 cirurgias na cabeça para retirar um tumor e vai passar por uma próxima cirurgia entre hoje e amanhã, também para remoção de um tumor. 10 aninhos de idade. Vamos orar por ela, pelos pais dela também. A Laísa aqui de Marataízes, sul do Espírito Santo. Então, portanto, nas suas orações, por favor, lembre-se da irmã Laísa de Melo, 10 aninhos, tá bom? Também a irmã Sada Jamil, mãe do pastor Fábio Jamil, que está aqui conosco. Ela está pedindo oração pela família da irmã Araci. Tiveram uma perda na família nessa semana. Estão tristes, certamente, né? Natural que os irmãos estejam tristes, estão precisando de um consolo da parte do Senhor, dos irmãos. E é nessa hora que nós, como corpo de Cristo, temos que estarmos próximos ali, né? Então, por favor. Eu não conheço, não sei quem é, eu também não, mas a oração vai onde nós não podemos ir. E Deus conhece, não é isso? Então vamos orar pela família da irmã Araci, aqui de Amarelos, aqui em Guarapari, aqui na Grande Vitória. Também vamos orar pelo irmão Jorge. Ele é irmão da nossa querida irmã Lúcia, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. E o Jorge também está passando por alguns problemas psíquicos. E temos que orar por ele, tá bom? Não esqueça, por favor, orar pelo nosso irmão Jorge, lá de Juiz de Fora, e está passando por problemas psíquicos. Que o Senhor possa dar bênção a ele, a família também, que ali, a família sofre, né? A família, e todo mundo fica orando ao Senhor e assim, torcendo para o milagre acontecer logo. É assim mesmo, né? A família é assim mesmo. E vamos orar pelo nosso irmão, tá bom? São 6h30. O texto trazido dessa manhã pelo pastor Gedaí Ferreira, e eu quero até pedir ao nosso querido Josias Nunes, o nosso 02, está na técnica, colocar na tela, por favor. Obrigado, Josias. O texto trazido nessa manhã pelo pastor Gedair, que diz assim, Isaías 38:17: Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção.
porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Antes da gente dar o início aqui, pastor Gidaí, pastores, e nosso irmão Denis e a Mariana está aqui conosco, e você que está em casa, eu vou ler aqui duas mensagens que chegaram. Uma, não vou falar o nome do nosso irmão, mas ele disse assim: Kleber, eu precisava dessa palavra hoje. Veio como um consolo, um bálsamo sobre a minha vida. Um abraço a você. Um irmão que deve certamente sentindo aí uma aflição de alma, e nessa manhã, só entre aspas, né? Pela palavra do Senhor, sentiu-se abraçado, a sua alma abraçada nessa manhã. E o irmão Gabriel Lima de Souza, lá de Rio Claro, do Rio de Janeiro, ele mandou um texto assim para mim: Kleber, pastores, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento aos irmãos que oraram pela minha filha Micaela, que no início desse ano nasceu com sofrência fetal. Não sei o que é isso, mas ele disse assim: alguns órgãos exteriorizados. Agora já sei. Nasceu com os órgãos fora do corpo. Logo após a primeira cirurgia para colocar os órgãos para dentro do corpo, teve 2 paradas cardíacas. Foi reanimado. Durante o primeiro mês de vida, mês de janeiro, sofreu com fígado, falência renal, e eu não tinha forças nem para mandar mensagem para a rádio. E nem consegui ouvir mais madrugada após madrugada, o que sempre eu fiz na minha vida, nesses tempos de pandemia. Olha como é que estava a angústia do irmão, da família. Muito bem. E também os irmãos aqui de Barra Mansa sempre lembravam de mim orar. É verdade, a gente sempre pedia aqui mesmo, os irmãos. Eu quero dizer que hoje, a minha filha, ela está, a Micaela, ela está indo por 7 meses de vida. Porque ninguém dava nada por ela. Totalmente recuperada. E o Senhor operou um verdadeiro milagre naquela UTI. Foram 43 dias ela entubada, 63 dias e ela saiu da UTI. Eu sou muito feliz, muito, por fazer parte dessa obra. E esse mês eu completo 31 anos, justamente no seminário de obreiros dia 19, no Manaim Domingos Martins. E pela primeira vez, eu vou conseguir ir e estar com vocês aí no Manaim. E quero conhecer a Rádio Manaim, conhecer vocês e participar dessa tão grande bênção que é a madrugada e pós-madrugada. Graças dou ao Senhor. Quero conhecer vocês. Tá bom, querido. Lembrando que o nome Micaela é quem é como o nosso Deus. Querido irmão Gabriel, tô feliz da vida aqui, como diz lá em Minas, né? Feliz a beça. E por esse milagre o Senhor operou na vida de vocês, da Micaela, da família. E eu não sei nem como falar isso, mas a gente não consegue mencionar ou mensurar toda a angústia que a família passou naquele momento, no início de janeiro, quando a filhinha Micaela nasceu com esses problemas. Mas nesse momento eu consigo mencionar e mensurar a alegria que está no meu coração por estar lendo essa mensagem aqui. A minha vontade agora é de pular de alegria por esse milagre onde o Senhor abraçou a sua alma e concedeu esse livramento. E a exemplo do que diz o significado do nome da Micaela, eu repito aqui: quem é como o nosso Deus? Quem? Não tem. Ele é demais, né? Glória a Deus por isso. E assim nós vamos começando o nosso pós-madrugada nessa manhã, pastor Gidaí Ferreira. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele faz proezas, né? Meu Deus. E certa vez alguém falou assim: tudo ele faz bem. Realmente, né? Tudo ele faz bem. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto que nós lemos aqui fala exatamente disso. Do rei Ezequias, quando ele recebeu uma notícia ali, não foi fácil ele receber, foi um choque, né? Arruma suas coisas aí, prepara a sua vida, porque você vai morrer. Meu Deus do céu. Ele ficou em choque ali, um diagnóstico desfavorável. Mas ele fez uma coisa que nós temos que fazer também quando recebemos um diagnóstico desfavorável. Às vezes você recebe uma demissão do emprego, às vezes uma enfermidade, um laudo que o médico fala, olha, um diagnóstico. Às vezes, enfim, tantas vezes na nossa vida, ficou reprovado na escola, na faculdade, uma prova, enfim, um diagnóstico desfavorável. Mas ele fez algo que nós temos que fazer. Esquecer as coisas do mundo, esquecer as coisas terrenas e virarmos para Deus e orar ao Senhor, porque a Bíblia diz que ele orou
fervorosamente. Aqui no original hebraico, diz que ele orou. Ele não só orou, ele orou fervorosamente. E o Senhor escutou. A Bíblia diz que Deus, ele jogou nas costas, no mar de esquecimento, todos os seus pecados, seus erros. Deus não levou em conta. As misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Naquele dia, naquele momento, se renovou na vida também do rei Ezequias, pastor. Paz, Senhor. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor, os pastores da bancada, os irmãos que estão conosco, visitando, e a todos que estão participando conosco deste pós-madrugada. A verdade, Kleber, é que Deus proporciona ao homem aquilo que muitas vezes achamos que é uma adversidade, é uma oportunidade de Deus mostrar primeiro quem Ele é e mostrar para nós quem nós somos também. Amém. Porque às vezes na correria do dia a dia, nas situações às vezes normais da nossa vida, nós temos a tendência de nos esquecermos quem somos nós. E às vezes, como o rei Ezequias, sendo um rei, talvez tendo tudo à sua volta, ele acaba se esquecendo quem nós somos. A essência do homem não muda, Kleber. Pode ele ser um rei, pode ele ser um simples serviçal. O homem é homem, tem as suas fragilidades, necessidades. E muitas vezes achamos que somos autossuficientes, independentes. E nesses momentos da vida, às vezes Deus aproveita para despertar o homem para quem ele é. Nada somos, nada temos. Eu costumo dizer assim, quer conhecer o homem? Vai aos hospitais, saber quem é o homem. Somos nada, né? E às vezes nos esquecemos disso. E quando vem esses momentos difíceis, é que muitas vezes muitos são despertados. E feliz é um homem que nos momentos de aflição pode acordar, pode despertar para enxergar quem ele realmente é e buscar a face do Senhor e orar ao Senhor. Mas independente daquilo que possamos ter vivido, talvez como de forma, a palavra de Deus assim, louco, se hoje pedis a tua alma, que tens preparado, para quem será? Então, mesmo que andemos assim, se somos despertados, se acordamos, se buscamos a face do Senhor, se esquecemos tudo e choramos aos seus pés, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele é amoroso para vir ao nosso encontro. E Deus usou de misericórdia ali, né? Com o rei Ezequias, ele orou e o profeta não havia nem saído ainda no pátio. O Senhor falou, volta lá. Chorou, né? Eu ouvi a oração, volta lá. Ou seja, Deus usou de misericórdia, ou misericórdias, que a palavra é misericórdia, ela é no hebraico, ela é no plural. É raherim é as misericórdias, com bastante S aí. Fala, né? Eu sou o Deus que opera misericórdia aos milhares, exatamente, né? O Senhor diz, né? E ela se renova a cada manhã. Nessa manhã, quando você acordou, quando eu acordei, as misericórdias do Senhor já se renovaram na minha e na sua vida. E o grande detalhe é que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. É isso aí. Está escrito, Kleber, só um detalhe rapidamente, diz assim, e chorou Ezequias muitíssimo. Lá no verso 3 está dizendo assim, e chorou Ezequias muitíssimo. Você usou a expressão aí que ele orou e orou fervorosamente. Aqui diz que ele chorou muitíssimo. Não foi uma oração assim superficial. Não foi. Foi uma súplica, foi um choro, foi um lamento, foi um arrependimento sincero diante do Senhor. Foi uma entrega total. E aí ele pôde sentir o que é ser abraçado, né? Abraçado está. E o Senhor disse que viu a oração, ouviu a oração dele e ouviu as lágrimas, e viu Glória as lágrimas dele. Glória a Jesus. Muito bom. Isso é maravilhoso. Pastor, de Ferreira para Ferreira, né? De Gedaí Ferreira para Humberto Ferreira. O texto aqui nos diz também, quando fala assim, que tão amorosamente
Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma. No original, aqui no hebraico, a palavra amorosamente é que ele juntou-se a mim, ele uniu-se, ele deu liga, tem o mesmo conteúdo, como é que eu poderia dizer aqui? De um homem, quando ele tem um amor pela sua esposa, pela esposa. É mais ou menos isso aqui, para que as pessoas possam entender. Ele afeiçoou-se. Então, ele tão amorosamente, olha o amor do Senhor pelas nossas vidas, pela vida de Ezequias e pelas nossas vidas. Ele não levou em conta os nossos erros, os nossos pecados, porque pecar é errar o alvo. E nós estamos sempre errando o alvo, né, como seres humanos. Mas o Senhor, ele apegou-se, ele aderiu, essa é a palavra, ele aderiu com amor. Ele tá ligado. E por isso que o rei Ezequias aqui, ele recebeu essa bênção. Ele falou assim: olha, eu estava em grande amargura, mas ele aderiu-se a mim, ele colocou-se no meu lugar, ele usou de compaixão, ele perdoou os meus pecados, jogou no mar de esquecimento, e eu recomecei uma nova vida. É assim que ele quer fazer com muitos nessa manhã, pastor. A paz do Senhor. A paz do Senhor Kleber, os pastores, né? Mariana e o Denis, né? Também. É isso mesmo, o Kleber. Os pastores às vezes brincam comigo aqui, né? Que eu uso muito a palavra atitude, né? Sim. Ele tomou a atitude, né? De buscar ao Senhor. E ele coloca uma situação dizendo: Senhor, eu sou o teu servo. E quando ele diz eu sou o teu servo, ele tinha crédito com o Senhor, né? Para dizer eu sou o teu servo. Uhum. E o Senhor, né, mediante a atitude dele de virar para a parede, ou seja, ele vira as costas, né, para tudo que está acontecendo, mas ele vira para a parede. Às vezes ele vê até a sua própria situação, né, enquanto homem, o que ele é, mas ele toma uma atitude verdadeira. Sim. Né, de desejo realmente de ser abençoado. É uma palavra difícil, né, que chegou para ele. Mas de acordo com de forma que ele toma a atitude, a forma como ele toma a atitude de buscar, né, ao Senhor, o Senhor imediatamente mudou a oração dele, mudou uma sentença, mudou uma sentença. Não é? Antes que o profeta saísse, ele voltou e disse: olha, não vai acontecer mais isso. É bom que se diga que Deus não se arrependeu. Ele mudou a sentença. Mudou a sentença. Devido à oração. Exatamente, devido à oração. Então, quer dizer, o que Deus quer nessa hora é, né, ouvir a nossa inteireza de coração, nosso desejo de receber de fato, né, uma bênção. Ontem mesmo eu estava comentando na igreja que muitas vezes Jesus entrava no templo e ficava observando aqueles que entravam. Como que eles entravam? Então, com certeza, ele estava ali vendo, né, o coração deles, né, que entravam no templo. Para quê? Era só um compromisso social? Não. Era só para dizer que estava presente? Então, ele destacava, às vezes, no meio da multidão ali no templo, alguém. O homem da mão mirrada, por exemplo, diz a palavra que ele entrou e Jesus o observou. Aliás, Jesus está sempre observando. Está sempre observando. Então, quer dizer, o Senhor está sempre, né, atento à nossa necessidade. Quando o homem chega, né, com a necessidade de ser abençoado e busca o Senhor, com certeza ele leva consigo a resposta. Amém. Sim, eu vou chamar aqui o pastor Rodrigo Marques. Eu lembrei do Salmos 91, até abri minha Bíblia aqui, o Salmos 91 no verso 14. Porque o Salmo começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, se você tem o hábito de morar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ok. Aí no verso 14 diz assim: porque tão encarecidamente, ou a mesma palavra, amorosamente me amou, ou seja, e porque a mim se apegou, se aderiu com amor, ele diz: eu o livrarei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então, quando você conhece, você tem intimidade com o Senhor, você tem um relacionamento com esse Deus, porque tão encarecidamente ele vai te amar. E sabe quando Deus tão
carinhosamente ou amorosamente nos amou quando ele subiu na cruz do Calvário por mim e por você. Quando eu e você nem existíamos. Ele subiu a cruz do Calvário, ele aderiu, ele teve compaixão, ele colocou-se no meu e no seu lugar. Isso aqui é amor, não tem como mensurar isso. A Bíblia diz assim, de tal maneira, que amor é esse? Não sei, não tem como. Mas deixa eu chamar aqui o pastor Rodrigo Marques. A expressão-chave na minha opinião, nesse capítulo 38 aqui, é a expressão morrerás e não viverás. Morrerás. Todos nós vamos passar por isso um dia. Morrerás. Não viverás. Está relacionado à vida eterna. E a preocupação do Senhor era que Ezequias não provasse, ou melhor, a preocupação era que ele provasse a vida eterna, mas que ele não ficasse para trás. Deus queria que tivesse essa experiência. E hoje também é um tempo propício para você que está nos ouvindo. Talvez você esteja vivendo uma vida dissoluta, problemas, com diagnósticos negativos, né, contrários. E o Senhor quer que você dê um basta nisso. Deus quer que você... É um tempo propício para que você coloque sua casa em ordem, né? Deus quer que você coloque seu coração em ordem e que você, exemplo de Ezequias, entenda que é uma eternidade preparada para você. E Deus, nessa manhã, certamente, Ele quer que você mude o seu foco. Porque Ezequias ali, pastor, ele vira as costas para a parede. Desculpa, ele vira as costas para o mundo e vira-se para a parede. Ou seja, ele dá as costas para as coisas dessa terra. Ali não importava mais se ele era rei, se não era, se tinha amigos, se não tinha, se tinha dinheiro, não tinha. Era ele Deus. Era um momento de uma virada na vida dele. Era um momento de mudar o foco, mesmo na hora da dor. E muitas pessoas hoje em dia também estão vivendo assim, dias de angústia, dias nem dormem, passa a noite em claro, quando o dia amanhece já resolveu um monte de problemas. Então é hora de mudar o foco, é hora de virar-se para Deus. Não estou dizendo de você não resolver problemas, não é isso não. Eu estou falando de você focar a sua vida, resolver a sua vida diante de Deus. E Deus vai dar ordem, colocar ordem na sua casa. Deus vai te dar vida em abundância. Será que já é hora de virarmos as costas para as coisas do mundo e voltarmos para Deus, pastor? Paz, Senhor. A paz, Senhor. Ou já passou da hora? Amém. A paz do Senhor a todos, né? E Ezequias, ele viveu uma grande experiência, né? Porque em dado momento da vida dele, ele passou a saber, né, do tempo de Deus. Isso. Né, do cumprimento de todas as coisas. A própria palavra fala que a vida do homem é como um conto ligeiro. Quem estava impondo, colocando, não é, o momento na vida de Ezequias não era o próprio Senhor ali, no sentido de que o tempo dele estava se findando, né, neste tempo, né, mas é a própria vida do homem, né, que tem um fim, né, esse nosso primeiro momento, né, mas ao mesmo tempo ele também passou a saber que o Senhor estava ali, né, e na atitude que ele tomou, ele escolheu buscar o Senhor, né, ele não foi para o deserto, ele não foi deitar embaixo de uma árvore e pedir para morrer, e se entregou. Ele não foi um homem que se entregou. E foi para a ação, né? Mas ele se voltou para o Senhor ali, levantou a sua voz ao Senhor, né? Você aqui relatou o testemunho do nosso irmão, né? Exatamente. Que viveu um momento de angústia ali, né? Exatamente, né? Mas a palavra nos fala aqui, né? Que eis que para a minha paz, verso 17, eis que para a minha paz, né? E você colocou aqui uma expressão, né? Mineira, né? Estou feliz a beça, estou feliz demais. Isso. Né? Então, da mesma maneira, Ezequiel aqui ele demonstra isso, para a minha paz, né? Para o meu descanso, para o meu alívio, né? Exatamente. Para a minha alegria, né? Eu encontrei um fiador para a minha vida, porque é o que ele diz no verso 14. Quando aqui ele fala assim, ó, ando oprimido, e ele pede ao Senhor, fica por meu fiador. Exatamente. Então ele estava feliz ali porque ele encontrou quem estivesse ali para abraçá-lo, para ampará-lo, né? No momento em que ele tomou conhecimento, né, de que havia uma chaga na vida dele. Havia uma enfermidade mortal, como diz a palavra do Senhor. Sim. E qual é a chaga hoje na vida do homem? Qual é a enfermidade mortal? É o pecado. O salário do pecado é a morte. Exatamente. Né?
Então, na presença do Senhor ali, ele encontrou vida, ele encontrou um renovo, né? Tudo se fez novo, né? Ele reviveu. Quando o Senhor dá 15 anos a mais de vida para ele, o Senhor deu, né? Ele nasceu de novo, vamos dizer assim, né? Ele passou a viver uma nova etapa na presença do Senhor, uma nova experiência, uma nova medida, né? Quando o homem ele é tirado do patamar em que está e ele se aproxima do Senhor, né? Vive agora pela fé, vive, né? Então, até mesmo no seminário, quantas vezes nós já conversamos sobre isso, né? Aquele que está no Senhor, que ele crê no Senhor, né? Parece que ele está, né? Ele está em outro, né? Ele não está nem nessa terra, o pensamento dele não está aqui, ele não está vivendo as coisas desta vida, né? Ele está glorificando, ele está louvando, né? O irmão está lá no hospital, mas ele está dando glória a Deus. Eu lembro de um irmão que tinha filho no hospital, né? Ainda novinha também, tratando um câncer, mas no culto, quando o que estava ali ao púlpito pedia uma glorificação, ele era o que levantava e glorificava, né? Então, quem olhando assim, ele não estava vivendo aquela provação, né? Não estava com a filha no hospital porque ele estava feliz, ele estava glorificando o Senhor, né? Então, para o homem entender isso, né, é só tendo uma experiência na presença do milagre de Deus. Você quer ver uma coisa? Eu acabei de receber aqui uma foto. Não dá para mostrar aqui para quem tem casa, eu vou mostrar aqui para os pastores que estão aqui, de uma pessoa que está no hospital e nesse momento de joelhos orando. Aqui, tá vendo? Aqui, acompanhando, momento de angústia, de aflição, de joelhos orando. Ou seja, é isso, porque o que o Senhor queria? O Senhor estava esperando só um ato de humildade ou de submissão de Ezequias para agir na vida dele. Só isso. E foi o que ele fez. Ele foi pro joelho. Meu Deus, tem misericórdia de mim que eu não sou nada. E aí o Senhor ouviu aqui. Ele foi ouvido. Ele teve uma resposta de Deus. E muito mais daquilo que é físico, né? Há um entendimento necessário na vida do homem nesta hora e a respeito da vida espiritual. Porque Ezequias aqui no verso 17, ele fala assim, ó, não caiu na porque o Senhor, né, porque a minha alma não caiu na cova da corrupção. Sim. Né? Então, esse é o grande perigo nesta hora. Cova, em hebraico, é armadilha. Exatamente. Então, na cilada. É o prejuízo. Isso. Né? É o prejuízo espiritual. Então, ele coloca aqui, né, aquilo que o Senhor fez na vida dele, né? Ele não, no Senhor, no amor do Senhor, da maneira maravilhosa como o Senhor o abraçou, ele deu a experiência necessária naquela hora, não é? Ele não caiu na cova da corrupção, né? E os pecados que ele tinha na vida dele foram lançados para trás das costas do Senhor, né? Então, os teus pecados não me lembro mais, né? Então, Ezequias, né? Ele estava alegre, ele foi aliviado pelo Senhor, né? Então, esse é o momento que o Senhor tem para todo aquele que crê no seu nome, né? Aqui, até mesmo, né, a palavra adiante fala a maneira como, né, ele foi curado, né? O Senhor orientou colocar pasta de figo, né? Pasta de figo amassada, né? Jesus foi moído na cruz, né? Agradou a Deus moê-lo, né? Jesus pagou o preço, foi o fiador, né? Jesus assumiu esse compromisso, essa responsabilidade, né, diante do Pai em relação ao homem, né, pagando o preço necessário do Calvário, não é? Não recuou, né, mas antes cumpriu a vontade do Pai para resgatar a nossa vida, para nos redimir, não é? Então, a figueira fala de Israel, o figo é o fruto da figueira, né? Jesus, né, é o fruto de Israel na vida do homem, né? Que nos alcançou nesta hora, que está à disposição de todos que, né, não desistem, né, mas se voltam para o Senhor, né, levantai as vossas cabeças, né? Levantai os vossos olhos, olhai para o alto, de onde vem a minha salvação. Então, este é o momento, foi o que Ezequias fez, ele olhou para o alto e viveu uma grande experiência na presença do Senhor, né? E aqui no verso 16, né, ele faz o pedido ao Senhor, cura-me e faz-me viver, né? Então, essa é uma grande experiência. Temos tratado, né, nesses últimos dias, até mesmo em relação à escola bíblica dominical, a respeito de uma experiência pessoal, né? Aquilo que é particular de cada um na presença do Senhor. Então, quando ele pede ao Senhor por ele mesmo, né? Cura-me, Senhor, faz-me viver. Ninguém poderia fazer nada por ele, era ele. A experiência que ele teve, gloriosa, né? Exatamente. Ficou marcado. Chama aqui o pastor Fábio Jamil também conosco. Eu estava lendo aqui, pastor, em Efésios 6:11,
Paulo fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes na hora do sufoco, na hora da angústia, na hora da aflição da alma, contra as astutas ciladas. Ciladas aqui é a mesma palavra no original que nós lemos aqui para cova. Armadilha, método do adversário. E muitas vezes o adversário usa um diagnóstico negativo para atuar na vida da pessoa, fazer ela desistir de continuar orando ao Senhor. Porque Ezequias podia falar: então tá bom, então vou largar tudo e vou embora. Podia murmurar, podia reclamar, podia fazer. Não, o que ele fez? Ele orou ao Senhor. Ele foi pro joelho, ele buscou a Deus. E Deus mudou ali aquela história dele. Deus mudou aquele juízo que vinha sobre ele ali. E em 2 Reis, eu estava vendo aqui, 2 Reis 20, fala dessa mesma história, mas só que tem um acréscimo aqui. O Senhor diz assim: eis que te curarei, para Ezequias, e ao 3º dia subirás à casa do Senhor. Eis que te curarei, e ao 3º dia, caminho de 3 dias. Fala do Senhor Jesus. O Senhor, ele não quer nos salvar apenas para essa vida, mas para uma vida eterna que está preparada para todos nós. E esse é o maior anseio e desejo do Senhor nessa hora. Fala assim ao pastor Fábio Jamil. Pai do Senhor, irmãos. Você está falando da oração, Kleber, estamos aqui falando da oração. Interessante que Ezequias já tinha tido experiências profundas com a oração. Se nós formos voltar aqui no capítulo 36 e 37 do livro de Isaías, nós vamos ver a experiência extraordinária que ele teve através da oração. Sim. Com as afrontas do rei da Síria. Sim, verdade. E a palavra aqui no Isaías 38 fala assim: e naqueles dias, ou seja, ele tinha vivido uma experiência recente, profunda, através da confiança, da fé, da oração, de subir à casa do Senhor para orar. Então, quando ele recebeu a afronta, no capítulo 37, 38, do rei da Síria, de Senaqueribe, qual foi a atitude dele? Foi buscar ao Senhor. Foi ir para o templo, para orar, para clamar. E aí o mesmo profeta Isaías trouxe a resposta para ele: olha, a filha de Sião zomba do adversário, ele não vai entrar aqui, não vai lançar flecha nessa cidade, eu vou proteger essa cidade. E o Senhor ali enviou o seu anjo e destruiu o exército do rei da Síria, 185 mil homens, um anjo só. Então, Ezequias conhecia o poder da oração. Era um homem que tinha experiência com a oração. Um homem que tinha experiência com Deus. E esta aqui foi mais uma experiência que ele teve. E interessante aqui no capítulo 38, que a palavra diz aqui no versículo 9, escrituras de Ezequias, rei de Judá, quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Então isso fica registrado, porque a experiência para o servo de Deus é um marco na nossa vida. Nós não podemos esquecer as experiências que tivemos e que tem marcado a nossa vida e que tem nos encaminhado a um louvor ao Senhor. Ezequias aqui no versículo 19, ele diz assim: os vivos, esses te louvarão, como eu assim faço. Aí ele fala assim: o pai aos filhos fará notória a tua verdade. Então ele fala de um testemunho para a família, de uma herança que seria transmitida. Então veja como essa experiência trouxe um grande benefício, não só para ele, mas para a família dele. E ele faz até aqui um voto aqui com o Senhor, disse assim: o Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida. Não era só naquele momento que o Senhor deu o livramento. Ele ia louvar agora o Senhor todos os dias da vida dele. E o detalhe aqui, ó, na casa do Senhor. Isso. No corpo. Na congregação, né? Na comunhão. Isso mesmo. Junto com os irmãos. Glória a Deus. Só para completar, Kleber, Romanos 5 fala da nossa justificação pela fé
assim, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que Ezequias recebeu, ele recebeu paz do Senhor. E depois Paulo ele fala também da importância, muitas vezes, às vezes é até um propósito do Senhor nós passarmos por tribulações, porque diz aqui a palavra, ó, sabendo que a tribulação ela produz paciência, e a paciência ela produz a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então as provas, as lutas, elas geram em nós experiências, paciência e uma bênção maior de amadurecimento na presença do Senhor. Amém, louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor Gedaí Ferreira, na minha Bíblia, aqui esse verso 17, está escrito assim: Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Eis que foi para a minha paz que eu tive uma grande amargura. Ou seja, foi para o meu benefício que eu tanto sofri. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Muitas vezes Deus nos priva de algo que nós pensamos que aquilo ali é uma derrota, e é o contrário, é uma bênção. Tanto é que ele fala, olha, eu sofri por meu benefício. Muitas vezes, eu sempre lembro disso. Às vezes nós estamos vivendo nessa vida, somos profissionais, todos, você em casa, tem o seu trabalho, sua vida secular, e muitas vezes você quer algo demais, ou você está vivendo uma vida, tá tão tranquilo, tão céu de brigadeiro, assim, um céu azulzinho, azul, ou mar de almirante sem nenhuma onda, né? O pastor Humberto conhece bem o mar, e às vezes a nossa vida tá tranquila, e aí acontece algo, vem uma onda, né, para desestabilizar, e você, meu Deus, por quê? Não é, a pergunta não é por quê, é para quê? Como aconteceu com Ezequias, é pro nosso próprio benefício. E Deus, ele age, Deus tem uma didática diferente da nossa, né? Tem coisas que para nós não faz o menor sentido, mas tem todo sentido para Deus e é para benefício nosso, assim como foi com Ezequias. Isso mesmo, Kleber. O pastor Jamil já mencionou também a experiência de Paulo, né, do apóstolo Paulo, dizendo que para o servo do Senhor, a prova, a tribulação, ela tem um propósito. Tudo na vida do servo tem propósito, Kleber. E não é para destruir, mas é para salvar. Não é para morte, mas é para vida. Glória a Deus. Não é para lamento, mas é para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Então nós muitas vezes não compreendemos, e aí o Senhor nos leva para, eu costumo dizer, para a universidade de Deus, para a gente poder passar para entender o que Ele quer de nós. Exatamente. Então nós aprendemos, Apóstolo Paulo. Isso. Então nós aprendemos, não é nos momentos, vamos dizer, de festividades. Nós aprendemos muitas vezes nas provas mesmo, são nas lutas. É no momento difícil que você pode enxergar os verdadeiros amigos, ou o verdadeiro amigo, que é o Senhor. Amém. E é interessante, Kleber, porque fala de tu, e eu gostaria de só deter rapidinho que tá, Kleber. Fala assim, tu amorosamente abraçaste a minha alma. Nós, seres homens que somos, seres humanos, muitas vezes quando nós precisamos consolar alguém, ou é um momento delicado da nossa vida, muitas vezes nós não queremos nem palavras de ninguém. Às vezes a gente só quer um abraço, não é verdade? É verdade. E às vezes a pessoa não fala nada, mas aquele abraço daquela pessoa querida, o abraço de um pai com o seu filho, o abraço de uma mãe, é tudo. Não precisa dizer nada, só aquele abraço
nós nos sentimos protegidos, nos sentimos amados. E Ezequias expressa esse sentimento do abraço do Senhor. E, querido, eu não sei que os irmãos estão passando, nos acompanhando nesse pós-madrugada, mas hoje Deus quer abraçar a sua alma. Deus hoje quer te fazer que você possa sentir que Ele está cuidando da sua vida, que Ele tem uma bênção para o seu coração, que não é em vão essa luta, não é um acaso, você não está solto, sabe, sem um projeto. Deus tem um projeto. Não está largado nesse mundo. Não está. Quando Ezequias chora e ora ao Senhor, e o Senhor responde, e todos esses versos que nós lemos aqui, depois, os irmãos vão expressar, a partir do verso 10, é um cântico ao Senhor. Assim, no verso 9, assim, cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Então, desde o verso 9, do verso 10 em diante, é um louvor ao Senhor. Ele vem louvando ao Senhor. Então, esse verso 17 é um louvor ao Senhor. E nós só entendemos muitas vezes depois que se passa. Porque no momento da situação a gente não consegue entender, compreender o que Deus quer. Talvez você esteja agora vivendo isso, um turbilhão de situações que você não consegue compreender. Mas confia no Senhor. Porque quando você passar mais à frente, você vai fazer como Ezequias. E Deus tem lugar de adoração. Ezequias podia ter ficado no pátio, podia ter ficado lá no palácio. Mas não, ele foi para a casa de Deus. Ele foi para a casa do Senhor para poder adorar o Senhor. Porque a adoração é no meio da congregação. Quando nós nos ajuntamos no nosso culto, Kleber, é justamente isso. É um que foi curado, outro que Deus abre a porta, é um ajuntamento de pessoas que compartilham as suas vitórias na presença do Deus Todo-Poderoso. Então é lugar de adoração, não é em casa isolado, mas é no corpo, é na congregação, é na casa do Senhor que nós adoramos o nome dele. Amém. Pastor Humberto, quer falar? Sim. O pastor Judaí estava falando aqui a questão do abraço. Abraço da alma. O abraço, né? Exatamente, né? O físico, ele sente essa necessidade do abraço. O ser humano tem essa necessidade de abraçar. Necessidade de receber um abraço. Eu me lembrei de quando eu perdi meu pai, né? Foram muitos abraços. Mas um abraço foi diferente. Eu já estava pastor, né? Mas um pastor me deu um abraço diferente. E eu fiquei imaginando aqui o texto, a palavra aqui, tão amorosamente. Se o Senhor, se a gente quer o nosso abraço, deseja esse abraço, e o físico faz tão bem, imagina um abraço na alma. E é o que o Senhor faz. Glória a Deus. Ele abraça a nossa alma. Então eu vou falar uma coisa aqui pro senhor, que o senhor me fez lembrar aqui. A palavra amorosamente, aqui na sua raiz aqui do hebraico, é raherim. Raherim, ela é misericórdia, as misericórdias é compaixão. E a palavra raherim, ela vem de uma raiz, de uma palavra chamada rehen. E a palavra rehen é compaixão do ventre. Ou seja, o ventre materno é onde gera a vida. O amor, a compaixão e as misericórdias do Senhor geram vida para nós. Isso é maravilhoso. O Senhor não disse, não é? Está escrito, o Senhor, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Não deveria, do ventre, mas pode. Todavia, eu não me esquecerei de ti. Olha, ele diz que tem o nosso nome gravado na palma da mão dele. Só para você entender. Que amor é esse? Que amor é esse, né? Então faz diferença, né? Esse abraço. Compaixão, né? Do ventre. Olha que coisa. Ele nos amou e nos ama desde o ventre materno. E o Salmo 139 diz assim, quando nós éramos apenas um embrião, alguma coisa sem forma, informe, ele já nos amava, sabia o nosso nome, nosso CPF e quantos dias de vida nós teremos. Olha que coisa. Que Deus é esse? Esse Deus grandão, como diz lá em Minas, esse Deus grandão, tão grande. Esse Deus, ele quer morar dentro do seu coração, dentro da sua vida. Ele quer te amar. Ele quer colocar você de pé. Ele quer enxugar suas lágrimas essa manhã.
O que eu faço, Kleber? Eu tenho que caminhar quanto tempo? Não tem que caminhar nada. É só você agora orar ao Senhor. Senhor, entra na minha vida. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Pronto. É isso. Atitude. Cá em si. Atitude. O nosso decano, Humberto Ferreira, já falou tudo ali. Ele, não é? Acabou. Vamos glorificar o Senhor, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Bom Dia Manaim. Muito bem, estamos de volta pela Rádio Manaim, 7 horas e 18 minutos. Lembrando a você que daqui a pouquinho, por volta de 8 horas da manhã, já estará disponibilizado no YouTube a nossa madrugada de hoje, o pós-madrugada também. Você vai poder, se você está assistindo agora, ouvindo, você vai poder assistir, vai poder rever, vai poder enviar para os seus amigos, colegas de trabalho, irmãos, enfim. Tá bom? Então, a partir de 8 horas da manhã, já vai estar disponibilizado no YouTube. Você pode ver novamente. E, por favor, anuncie, espalhe essa ideia para todo mundo. E quando você entrar no YouTube para ver a madrugada e pós-madrugada, deixe o seu like, aquele joinha assim, aquela mãozinha, né, com o dedo para cima, o like. Deixa ali o seu like, é importante para nós, é importante para que o YouTube entenda que o conteúdo tem relevância, é importante e possa indicar esse conteúdo para outras pessoas, né? É importante você fazer isso. Olha a importância de você apenas dar um like. Não vai pagar nada, não vai gastar o seu dedo, não vai fazer nada, tá bom? É só dar um like ali rapidinho. E se você quiser, por favor, deixar o seu nome, a sua cidade, onde você mora, o seu estado, e também colocar ali uma mensagem, por favor, é importante para nós também. Deixa eu mandar. Sim, recebi aqui agora. Pedido de oração. Orar pela irmã Eva. Mãe. A Eva, ela é da igreja do Esplanado, em Belo Horizonte. Tem 90 anos. Ela vai passar por uma cirurgia. E então vamos orar pela nossa irmã, né? Então dar uma bênção a ela. A irmã Eva, lá de Esplanada BH. Orar pela irmã Priscila. Está fazendo um tratamento de câncer lá em Altamira, no Pará. Priscila. Irmã Josefina também acabou de receber um diagnóstico de câncer no estômago. Orar pela irmã Josefina também. E orar pela irmã Clara e a irmã Neuza, também problemas de saúde. Vamos orar pelas nossas irmãs que são aqui de Vila Velha, tá bom? Não esqueça de orar por esses irmãos. O pastor Rodrigo vai estar orando aqui. E hoje é aniversário do Antônio Batista, fazendo 51 anos. Ele é da Igreja Cristã Maranata de Frutal, Minas Gerais. O pastor Romário Souza está mandando um abraço aqui pro nosso irmão Antônio Batista, conhecido carinhosamente na igreja pelo irmão Tony. Então, irmão Tony completando hoje 51 anos de idade. Parabéns. Vamos lembrar também de orar pela irmã Zara, essa bebê com menos de 40 dias de nascido, nasceu prematuramente, está na Inglaterra. Para que Deus abençoe a vida dela, para que Deus possa direcionar os médicos e saber o que ela tem, né? Que até agora ninguém sabe. E os médicos não conseguem fechar um diagnóstico. Vamos orar pela Zara Heloise. Tem quase 40 dias de nascido, se não falha a memória. Está na Inglaterra, filha da Nicole Dias. E também pelo nosso querido irmão de 3 aninhos, o Benaia, que precisa passar por uma cirurgia. Ele nasceu com a medula colada na coluna, e à medida que ele vai crescendo, a medula vai crescendo também e vai trazendo problemas na vida do nosso irmãozinho. Vamos orar também pelo Benaia e pela Zara Luiz. Deixa eu agradecer aqui o pastor Gedaí Ferreira, o pastor Humberto Ferreira, o pastor Rodrigo Marques e o pastor Fábio Jamil por terem estado conosco aqui nessa manhã. E eu vou pedir aqui ao pastor Rodrigo, após a vinheta, que esteja orando por essas pessoas que nós já falamos aqui, né? Para que o Senhor possa dar uma bênção, o Senhor possa abraçar a alma desses irmãos, o Senhor dar livramento, curas, libertações, porque nós cremos num Deus que tudo pode e Ele Amém. Pode todas as coisas. Vamos orar? Momento de oração. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Colocamos na tua presença a nossa irmã Laísa, irmã Thaíses, que estará, Senhor, submetida a uma cirurgia. Também a irmã Clara, São Cristóvão II, também a cirurgia, irmã Neuza, também de São Cristóvão II, que está com pneumonia, pela recuperação da tua serva. Também pela irmã Branca, de Ponto Alto, que está vivendo enfermidade. Irmão Alberto, diácono de Brasília, está em coma,
após uma cirurgia, pela sua recuperação, pela mão do Senhor estendida sobre o teu servo, para restaurar todas as coisas. Também pela vida da nossa irmã Josefina, também na saúde, a irmã a criança Yara, que está na Inglaterra, a Zara, que está na Inglaterra também, precisando desse diagnóstico assertivo, também pelo Benai, uma criança, pelo Miguel, Senhor, da igreja de Alecrim, que está em luto, também os seus familiares. Meu Deus. Também pelo nosso irmão Antônio Batista, que está aniversariando. E o nosso clamor nesta hora, Senhor, cura o teu povo. Amém. Faze o teu povo viver nesta hora. Amém. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Agora são 7h23. Deixa eu me despedir aqui dos pastores agora. Antes de eu mandar um abraço aqui, mandar um abraço ao pastor Romário Souza, aí na Serra, sempre participando conosco. O pastor Jackson, lá em Governador Valadares, também conosco. A irmã Silvia, lá em Bom Jesus do Itabapoana, né, no Rio de Janeiro. Assim, Kleber, hoje eu precisava e recebi esse abraço na alma. Estava precisando do conforto do Senhor. Hoje faz 1 ano e 6 meses que eu perdi meu pai. E é uma coisa muito difícil de passar, sabia? Mas todos os dias o Senhor vem e me conforta, e hoje não foi diferente. É isso mesmo, só o Senhor, né? Como o pastor Humberto colocou aqui, quando ele perdeu o pai dele também, né? Recebeu muitos abraços, mas o abraço que realmente confortou a alma foi o abraço do Senhor, né? E nessa manhã nós sabemos que o Senhor abraçou muita gente, muita gente, muitas almas que estavam angustiadas. E foi assim com a irmã Silvia, lá em Bom Jesus do Itabapoana. Aliás, o nome Silvia, né? É o segundo nome que eu mais gosto. Primeiro é Jesus e Yeshua, obviamente. E em segundo é a Silvia, que é minha esposa, obviamente, também. Né? Um abraço, falar em Silvia. Mandar um abraço para a irmã Silvia, lá de Massachusetts, também acompanhando a nossa programação. Um abraço, irmã Silvia. Deus abençoe aí, tá? Também nosso irmão Jonas Nunes, está lá em Afonso Cláudio, região de Montanhas do Espírito Santo. Um grande abraço. Também um abraço aqui a Claudete Rodrigues, que mora em Jardim da Penha. Ela disse: Kleber, que mensagem maravilhosa. Falou muito ao meu coração, pois de igual forma já passei por essa prova de chorar aos pés do Senhor. Consegui alcançar paz e misericórdia. O abraço do Pai é o único consolo. E esse louvor que você colocou aí no final foi perfeito, ela botou aqui. Porque hoje está internacional, porque o pastor Rodrigo está aqui, né? O pastor Rodrigo é um pastor internacional. Meu time é o internacional, realmente. Sou gaúcho, né? Sou nascido no Rio Grande do Sul, então meu time é o internacional. Tá certo. Então, ela disse assim, que o Senhor possa abençoar esse programa da madrugada e o pós-madrugada da casa. Amém, irmã Cláudia. Ore por nós aí, tá bom? Obrigado, minha irmã. Pastor Jordaí Ferreira, obrigado. O senhor ter sido boca de Deus hoje para muita gente. Kleber, na verdade, somos nós que agradecemos a oportunidade de poder estar participando desse momento tão maravilhoso que é a madrugada na presença do Graças Senhor, a Deus, né? Grandes experiências, desde o dia que o Senhor nos convocou para estarmos aqui, o Senhor tem nos dado grandes experiências, né, com o Senhor. Mandar o meu abraço para a igreja de Boa Vista 2, onde estou pastoreando, e também um abraço aos irmãos ali, a Adair, a Divina, a irmã Branca, o meu obreiro ali, né? O obreiro Estevão ali de Ponto Alto. Estevão, homem que dá assistência a todos ali. Estevão tem o quê? 7, 8 anos? Deve ter uns 7, 8 anos ele. Né? Ele cuida lá, né? Então fica aqui o meu abraço. O Estevão, não querendo cortar o som, mas já cortando, o pastor, para quem não entende, não está entendendo a história, o pastor daí teve lá em Domingos Martins? Domingos Martins. É Paraju, né? Paraju, Domingos Martins ali. E aí ele foi no culto lá, sentadinho, o culto. E aí quando terminou o culto, o Estevão, esse obreiro, nos seus altos 7, 8 anos, chegou pro pastor daí, sem saber que ele é pastor, né? E falou assim: o senhor quer uma oração, senhor? Ele falou assim: é a primeira vez que você tá aqui, você é novo? Deu assistência, é novo aqui. Sou novo. Sabe das novidades que tá acontecendo? Aí ele falou assim:
Você quer oração? Eu quero oração. Ele falou, antes da oração, posso te dar um abraço? Olha só, é isso aí. Me deu um abraço aí. Eu acho que nos convertemos ali na hora. Nos convertemos na hora. Bom, né? muito então, bom. assim, um abraço daqui. Um abraço, tão amorosamente abraçaste. Então, com um abraço, aquela criança. E assim, e interessante, né? Ele me abraçou, eu perguntei pelos pais dele. Ele falou: meu pai tá ajudando o pastor a orar. E minha mãe está em casa, é justamente a irmã Branca que está passando por esse tratamento. Graças a Deus o Senhor já tem dado vitória, estamos acompanhando, né? Já está no finalzinho já do tratamento contra o câncer. Mas, e ele falou, não, minha mãe está em casa, né? E aí os irmãos, depois conhecemos a família, tivemos a oportunidade de ir lá, né? Ir lá orar pela irmã Branca lá. Então, assim, fica aqui o carinho, porque... Na verdade, a gente ora lá, mas na verdade quem foi beneficiado foi eu por esse abraço, né? Deus abençoe o irmão Denis, né? Também a irmã Mariana, que Deus possa abençoá-lo. Fique o nosso abraço aqui também. Muito bem, e também conosco aqui nessa manhã o pastor Humberto Ferreira, nosso representante ali de Cariacica City, né? Bairro Aparecida, Retiro Saudoso também, né? Passeio, pastor. Porto Santana toda ali, né? Vai subir o Manaim? Porto Santana. Vai subir o Manaim ou vai lançar a rede aqui ao nível do mar? Vou ficar aqui em Cariacica. Mas tô no Manaim aqui de Cariacica, Campo Grande. Tá certo. Participando do seminário lá. Tá certo. Tá. O nosso abraço aqui também. Vamos caminhar aqui, né? O Jonas, nós já falamos aqui, né? Já recebeu já o abraço. Sim. Inclusive mandou um abraço também para todos nós aqui. Muito obrigado. Na bancada. A nossa amiga Fábia e a Cristina, Claudeci, Daniel, família ali de Santa Leopoldina. O pastor Taninho, nosso abraço também, não podemos esquecer, né? Sim. Pastor Geraldo, que está em viagem agora, né? Já mandou a mensagem aqui dizendo: estou em viagem, mas estou ouvindo a Rádio Manaim aí. Deus abençoe. Boa viagem aí, o pastor Geraldo. Lembrando da esposa, Ini, Juliana, né, a filha. E também o pastor Miguel, lá de Santa Teresa. E a esposa, Edi Claudino, diz que conhece também todos os pastores da madrugada. Então, nosso abraço aí, a nossa irmã também, Edi. Aí são os nossos abraços, né, às igrejas, né, de Retiro e BA, já falamos? Isso. Sintam-se todos abraçados. Amém. Paz, Senhor querido. Pastor Rodrigo Marquese. Pastor, obrigado também por ter vindo aqui. O senhor está ali na região da Serra, Solar de Anchieta, é isso? Igreja de Solar de Anchieta. Solar de Anchieta, isso exatamente. Mesmo. Leva o nosso abraço aos irmãos ali. Amém. Nosso carinho, muito obrigado pelos irmãos também participarem conosco isso, aqui. E fica aqui o convite para que em algum momento você possa nos fazer uma visita lá. Em nome de Jesus. Vamos lá. Amém. É só o pessoal ter paciência comigo lá. Com certeza. Nosso abraço aqui aos irmãos da Igreja Solar de Anchieta, né? Estamos na mesma caminhada. Estamos ali próximos também às igrejas de Jardim Tropical. Pertinho ali. Também as igrejas de José de Anchieta, Vista do Mestre. Os bairros tudo coladinho no outro ali. Exatamente. Pertencemos à mesma área, né? Então o senhor tem dado uma grande bênção. É da área do pastor Léo, não, né? Não, o pastor Léo, ele foi Rosa, né? Foi do lado de lá. Do outro lado da pista ali. A área ao qual nós pertencemos, ela está ao lado da área de Laranjeiras. Sim. Bem próximo. Antigamente era uma área só, né? Agora dividiu, né? Daí há uns 10 anos atrás. Muito grande, né? Dividiu, né? Muito grande. Hoje nós somos 10 igrejas ali na área. É muito grande. O município da Serra é muito grande. Muito. E muitas igrejas ali, né? Amém. Amém. Pastor Rodrigo Marquese e pastor Fábio Jamil. Também quando. Lembrei, eu ia falar isso, agora eu lembrei. O pastor Fábio, ontem eu estava conversando com algumas pessoas, não lembro quem, são tantas pessoas que a gente conversa durante o dia. Uma pessoa me lembrou, Kleber, aquele testemunho do Chamasse para Servir do pastor Fábio Jamil. Eu queria ouvir novamente. Fábio, porque, sabe por quê? Lembrou o seguinte, porque também eu lembrei exatamente por isso. Porque o pastor Fábio contou aqui naquela época, 2, 3 meses atrás, estou me referindo. O pastor, ele acordou, ele não era servo, a mãe dele sim, irmã Sada Jamil, e ele falou: hoje eu vou à igreja à noite.
Me corrija se eu estiver errado, pastor. E aí o pastor falou, hoje pastor, na época apenas um jovem, e ele disse: olha, eu vou surfar e à noite eu vou pra igreja. Olha como é que são as coisas. E aí ele foi com amigos no carro pela praia e aconteceu um acidente, ele bateu a cabeça no chão, né? E ali ele ficou em grande angústia. E tô resumindo aqui para não me alongar muito. E aí ele foi levado por esses amigos pro hospital, e naquele trajeto ele olhando, só vendo o céu passar e preocupado com o que ia acontecer. E ele falou: Senhor, ele tá vendo uma de angústia. Se o Senhor me livrar dessa, eu vou servir o Senhor pro resto da minha vida. Foi isso, pastor? Isso aí. E o Deus livrou dessa. Livrou, graças a Deus. Não é? E o texto depois aberto lá no hospital foi Isaías 6. Ó. Chamado de Isaías pro ministério, né? Foi? Primeiro texto. Pronto. E hoje, nosso pastor Fábio Jamil tá aqui conosco. O Senhor abraçou a alma dele naquele momento de angústia, aflição, não é isso? Glória a Deus. Deus abraçou a sua alma, lembrei Tem disso que agora aqui. cumprir esse voto até... Como diz Ezequias. É o fim. É o fim. E é uma bênção, né? Glória a Deus. É uma bênção para nós cumprir esse voto, porque o Senhor tem nos dado paz, tem nos dado alegria, tem nos dado livramentos, tem nos dado salvação, exatamente, saúde. Exatamente. E eu lembrei aqui agora do amigo que estava dirigindo o carro, o apelido dele era Fumaça. Não foi isso? Pula essa parte, Cleber. O pessoal já pegou meu pé por causa disso. Lá no Polo, a reunião dos pastores lá no Polo, a gente sempre faz questão de lembrar essa experiência da fumaça. É importante, é importante. É importante. Aliás, mas nossa, faz parte da história, né? E Deus operou uma bênção na vida do nosso querido pastor Fábio Jamil, tá aqui conosco agora. E Deus, naquele momento, abraçou a alma. E hoje, olha só, cumprindo esse voto, né? E hoje pastor, que bênção gloriosa. Glória a Deus. E tenho certeza que os seus pais, sua esposa, seus filhos têm orgulho disso, né? Hoje, pastor Fábio Jamil. Glória a Deus. É uma honra, Cleber, estar aqui. E uma responsabilidade, né? Mas é uma bênção, né? O texto que o pastor Gedaí pregou, falou da paz também, né? Claro. Às vezes as pessoas falam assim, mas servir a Deus é muito difícil, é muitas lutas. Não. Está no mundo que é muito difícil. Verdade. Servir a Deus, você tem as aflições, tem as lutas, tem as provas, mas é paz, é alegria, é o reino de Deus, ele é paz, não é comida nem bebida, mas é paz, alegria, justiça, é bênção para nós, né? Difícil é estar no mundo. Verdade. Então é isso aí, e vamos continuar. Amém, até o fim. Até o fim. Eu tenho um pedido aqui de oração pelo irmão Danilo. O Danilo, ele foi acometido com câncer na boca, está sendo preparado para ser operado na próxima segunda-feira, ou segunda ou quarta-feira, né? Semana que vem, aqui em Vitória. Então peço aos irmãos que estejam orando pelo nosso irmão Danilo, vamos entrar com intercessão, sabe? Para o Senhor dar uma bênção ali ao nosso irmão, aos médicos, aos enfermeiros, que não haja nenhum problema no trânsito que atrapalhe um médico ou um enfermeiro, um profissional chegar, para que isso não seja adiado, mas que seja uma operação, seja uma bênção na vida dele, e que o tratamento seja uma bênção também, assim como foi com a nossa irmã Júlia Fraga, filha do pastor Júlio Fraga, que na quinta-feira agora eu recebi a notícia que ela está totalmente curada. O diagnóstico agora de cura. Imagine, né, a felicidade da irmã, e vai ser assim também com o nosso irmão Danilo, tenho certeza, e com os demais irmãos. A irmã que nós falamos aqui, irmã Clara, irmã Neuza, demais irmãos que nós falamos aqui. Nosso Deus é poderoso, Deus cura, pode curar o câncer com uma palavra só, mas ele também usa os médicos, a medicina. Amém. Deus faz isso. Em tudo há um propósito, meus irmãos. Eu sempre falo isso, e está na palavra, não sou eu que falo, está na Bíblia, né? Todas as coisas cooperam, todas, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que servem a Deus. Glória a Deus. Então, pensa nisso aí, tá bom? Ao invés de reclamar, de lamentar, olha o Senhor, busca Deus fervorosamente, e Ele irá te abençoar, porque o desejo do nosso Deus é te abençoar. Quero agradecer aqui também a visita aqui do nosso irmão Denis, a Mariana, que tá aqui, que são de Brasília, participando conosco aqui, tá bom? Sempre uma alegria. E daqui a pouquinho estaremos recebendo aqui também um ônibus com os irmãos que vêm de Juiz de Fora. O William acabou de me falar aqui. Também irmãos que vêm de outra parte de Minas. É tão grande, né, que tem mais de 800 municípios.
E daqui a pouco os irmãos estão chegando, os irmãos que estão indo para Manaém. E é mais um motivo para você orar. Pelo deslocamento dos irmãos estão nas pistas aí, nas estradas, os pastores, para que tudo seja assim, transcorra numa bênção. Amém, queridos? É ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Intervalo, daqui a pouco a gente volta.